Bom dia. Antes de entrar na mensagem hoje, o livro da cruz chegou 36 cruzes para o Abinério. E ele acha muito pesado para ele, então você pega a sua cruz e carrega a sua cruz. Eu conheci a menina que é dessa editora lá no Nordeste, lá em Juazeiro. Ela estava fazendo o curso da FAI com a minha filha, meu genro, e não sabia, não conhecia essa editora e não conhecia a menina, e ela estava sentada na frente, aí puxei um papo e ela conversou. E aí descobri que ela que fez a revisão, se acho tradução, talvez assim, acho que a tradução desse livro, e pedi, fiz os primeiros pedidos e os pedidos chegam em 2 dias, acabam. E eu pedi esse último pedido agora na sexta-feira, no sábado chegou já mais 36 exemplares. Gente, esse livro é diferente de todos os outros livros que você já viu, que você já conhece. Eu creio que é uma palavra profética para nós nesta hora. Eu acho que a igreja aqui em Jundiaí não deve ficar em outro assunto a não ser esse durante esse ano. E seria muito importante, se você não tem, que você adquira com o Abinério após a reunião, ou se você já tem, que você comece a ler. Mas não leia rápido, ou leia rápido, depois pega e releia. Mas assim, não é coisa para você adquirir conhecimento, é para você receber revelação, é para você. E Paulo dizia: eu não quero conhecer nada. E Paulo conhecia muita coisa. Eu não quero conhecer nada a não ser a cruz de Cristo. Então, esse irmão que escreve é um irmão muito abençoado, está lá em Kansas City, um músico que perdeu a voz, agora tem uma voz só que fala raspando, mas ele deixou de ser músico e passou a ser autor. Crê na cura, escreveu livros sobre oração incansável, um livro maravilhoso, e vários livros maravilhosos, mas é uma pessoa que está falando de experiência própria. Então, assim, a cruz opera na vida dele, e tem uma revelação da cruz de Cristo. Cada capítulo traz uma revelação nova, é coisa especial. Gente, a gente precisa não pensar assim: não, eu sei sobre o Evangelho, agora vamos passar para coisas mais avançadas. Não, a gente precisa ficar no Evangelho. A gente precisa ser como Paulo: não quero conhecer nada a não ser a cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Então vai essa exortação. As pregações são boas, mas nada substitui você lendo sozinho no seu quarto, e orando e chorando e agradecendo a Deus. E eu acredito que a igreja aqui está ouvindo, eu acredito que a igreja aqui está crescendo. Por que eu digo isso? Porque nesse período de louvor a gente sente a presença de Deus, não é verdade? Então eu diria que o copo está 1/4 cheio. Dá para sentir muito mais. Dá para nós termos a presença de Deus aqui de uma forma que a gente não consegue pregar, tá? Por causa da presença de Deus, por causa de nós falarmos sobre a cruz, por causa de nós falarmos sobre esse nome que é sobre todo nome, por causa de saber que o amor dele foi demonstrado na cruz de uma forma total e nós estamos libertos de toda a culpa. Sim, então eu sinto, em vez de orar por avivamento, mas pode orar por avivamento, mas nós devemos orar para que Deus abra nossos olhos, Como diz uma estrofe dessa música que nós cantamos: mostra-me, mostra-me, para que eu seja cheio, Mostra-me quem tu és, mostra-me a tua pessoa, para que eu seja cheia do amor que transforma o mundo. Não tem jeito da gente amar o mundo sem a gente ter revelação do amor de Deus, não tem jeito. Então nós precisamos orar muito para que Deus abra nossos olhos. E faz parte de orar, ler também, tá? Ler também sobre isso. Eu quero que vocês abrem comigo em 1 Pedro, alguns versículos de 1 Pedro.
A igreja aqui está passando por essa transição para ser em setores. Então nem todos os irmãos que antes estavam conosco nessas reuniões de domingo estão, mas nós vamos ter uma noite por mês onde os presbíteros se ajuntam para ministrar ao Senhor, para ouvir uma palavra juntos de Deus. E a ideia é que essa reunião se torne uma reunião que semeia a mesma palavra para todos os setores, né? Então essa semana tivemos essa primeira reunião e o Jamê, que mora em Cascavel, pôde estar conosco e foi um tempo precioso de compartilharmos aquilo que está ardendo em nossos corações. Também tive o privilégio essa semana de estar com o Ângelo Basso e Michel Duque Estrada, do Rio, que estiveram nos Estados Unidos, em Kansas City, onde se juntaram homens de Deus de toda a parte do mundo. Então Deus está dando uma palavra que não é só aqui, né? Deus está dando uma palavra em todos os lugares do mundo. Nós fazemos parte disso e precisamos prestar atenção, porque Deus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então tem muita gente que vem ouvir a palavra e não ouve porque não tem ouvidos para ouvir. Você precisa ter ouvidos para ouvir. Você precisa localizar no meio da palavra algo que toca na corda do seu coração, amém? Nem sempre é a mesma coisa para todas as pessoas, mas nós precisamos prestar atenção, né? Um autor maravilhoso, ele disse uma vez que quando você chora durante um filme ou ao ler um livro, preste atenção, porque as lágrimas são sinal de onde seu coração está indo, entendeu? Então nós precisamos não tentar captar tudo. Os evangelhos não contam tudo que Jesus falou. Diz que se tudo que Jesus falou e fez fosse escrito, os livros não caberiam no mundo. Eles não escreveram tudo que Jesus falou, nem tudo que Jesus fez. Mas o que marcou o coração, o que ficou marcado, eles lembraram e eles comentaram. E nós temos esse registro até hoje. Então, preste atenção naquilo que toca em seu coração, porque Deus está falando com você quando toca no seu coração. E nós precisamos ter ouvidos para ouvir. 1 Pedro 2, versículo 19. Eu quero que você note alguma coisa aqui em 1 Pedro, que ele fala sobre vários assuntos, mas ele volta sempre ao mesmo assunto. Então eu só vou ler alguns versículos de alguns capítulos aqui, onde ele volta para o mesmo assunto. E esse é o assunto que concordamos como presbitério dessa igreja, que é a palavra do Senhor para essa hora que nós estamos vivendo. E como eu disse, não é só para nós em Jundiaí, mas é uma palavra mundial para a igreja no mundo inteiro. 1 Pedro 2, versículo 19. Porque isso é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Isso é absurdo, isso é contra-intuitivo, isso é contra-lógico. É agradável alguém passar tristeza injustamente? Quando a pessoa merece, leva na cabeça, a gente fala assim, bem feito, né? Mas quando é injustamente, que tragédia, que absurdo, que injustiça. E Pedro diz que é agradável. Agradável? Olha que coisa. Que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecados, sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Não é glória nenhuma, bem feito, não é verdade? Bem feito. Fez, levou, não é? Que glória é essa? Ele suportou a tristeza, mas ele merecia. Grande coisa. Não, ele falou assim, isso aí não é vantagem.
Você ser paciente quando você leva na cabeça, porque você semeou. Não, isso não. Mas se quando fazeis o bem, sois afligidos, o sofreis com paciência, significa sem murmurar, sem reclamar, sem questionar Deus, sem falar, Deus, eu te sirvo e isso que eu levo, e o outro faz tudo errado e prospera, e eu levo na cabeça. Não, isso não é paciência, isso é irritação. Então, quando você faz o bem e é afligido, e você sofre com paciência, isso é agradável. Mas não é agradável para você não, tá? É agradável a Deus. Ou seja, você quer que Deus dê um sorriso para você, assim, gostando de você, Ele já está ensinando o caminho. Faz o bem, seja perseguido, maltratado, caluniado, e fica com paciência e não reclame. Deus vai abrir um sorrisão. Gostei, Ele vai falar. Ele não vai falar que gostou de você sofrer, mas Ele gostou da sua reação. Ele fala assim, esse é dos meus. E ainda vai falar mais, esse aqui é até perigoso, tá? Ele fala assim, diabo, olha esse aí, ó. Você fez isso com ele e olha, ele não reagiu, ele não pagou mal com mal, ele não falou mal de quem caluniou ele, ele não reclamou, não murmurou, não. Ele levou na cabeça injustamente e ele ficou bem, ele ficou em paz, ele não reclamou. E Deus fala, com esse aí eu ganhei, esse aí eu ganhei. E você achou que isso é meio pesado, meio forte, assim, meio difícil para nós? Ele fala que é agradável sofrer tristeza e sofrer injustamente, é agradável. É difícil, né? Mas Pedro vai piorar, consegue piorar. Ele falou, porque para isto foste chamados. Você foi chamado. Não para ter um carro melhor, uma casa melhor, uma vida tranquila. Não, você foi chamado para sofrer. Quer ser meu discípulo? Discípulo não é maior que eu. E olha onde eu terminei. É lá que a gente vai. Se o líder terminou na cruz, onde você acha que você vai? Você é discípulo dele? Seu chamamento, sua convocação é ser uma pessoa que sofre injustamente com paciência. É isso que está dizendo aqui, tá? Para isso foste chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Diz em 1 Coríntios 13 que o amor não se alegra com a injustiça. Ou seja, não se alegra com a injustiça feita para os outros e não se alegra com a injustiça feita para nós. O amor não pode alegrar com a injustiça. Que legal que eu estou sendo castigado. Que legal que eu estou sofrendo. Não, isso é masoquista. Você gosta de sofrimento? Deus não está pedindo você gostar de sofrimento. E Deus não está gostando de você gostar de injustiça. Injustiça pega a gente lá dentro e terrível. Injustiça com os outros, injustiça com a gente. Tudo quanto é injustiça é ruim, é chato, é terrível. Então o amor não se alegra com injustiça. Mas como é que então você fica paciente e Deus é agradado e acha bom? Ele está dizendo, porque Jesus fez isso, porque ele olhava para aquele que julga justamente. Ele sabia que isso aqui que eu estou passando agora, passageiro, tem uma coisa muito boa lá na frente. E eu não olho para isso aqui, eu olho para aquele negócio lá na frente. A justiça vai reinar, a justiça vai ser feita.
então eu posso sofrer injustiça agora, porque um dia vai ter justiça. Porque Deus ama a justiça. E Deus é justo. E pode parecer que não é, mas eu teimo em acreditar que Ele é. Eu teimo, contra as aparências, a crer que apesar de tudo que está acontecendo de injusto, Ele é justo. E no fim vai dar certo. E Pedro não deixa esse assunto, porque aí ele vai para o capítulo 4, versículo 1. Ele fala: ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Então, o que o Jamê falou na quarta-feira à noite, quando nós estávamos reunidos? Que Deus está falando ao coração dele, que nós não estamos preparando a igreja para os dias que virão. A igreja vai sofrer. E as pessoas estão pensando que as coisas vão continuar, que vai passar, que agora vai voltar ao normal, que vai dar tudo certo. Não é correto. Vai piorar, vai ter problemas. A Bíblia fala isso. A gente não precisa querer isso, e eu não quero isso, ninguém quer isso. Mas se você não está preparado, é pior, não é? Então hoje de manhã eu quero que você preste atenção no que eu estou falando e que você armai-vos desse pensamento, que esse Cristo padeceu na carne, Ele é meu mestre, eu não vou ser melhor que Ele. Tem sofrimento para frente, para a igreja, grave. Ainda bem que para nós é para frente, que para muita gente hoje não é para frente. E veja bem como funciona o ministério do Senhor, cada um falando do que vem no coração, e aí a gente vai começando a juntar que não é da pessoa, mas é uma palavra que Deus está soprando sobre a igreja, que está caindo como orvalho nos corações diferentes. Não é uma palavra personalizada de fulano, de beltrano, mas é uma palavra do Espírito do Senhor que sopra, que cai nos espíritos dos irmãos. E o Tony esteve em Maringá, encontrou com um irmão pastor lá da Índia, que é casado com um brasileiro. E ele falou para Tony o seguinte, ele falou assim: Tony, eu não consigo entender os pastores brasileiros que falam, vem para Jesus, porque as coisas vão melhorar. Você vai ganhar o carro, você vai ganhar a casa, você vai mudar de emprego, você vai ter prosperidade. Eu falei, eu não consigo entender, porque na Índia, se a pessoa aceita Jesus, ele perde tudo no dia. Ele é excluído da sua família, ele não pode estudar, ele não tem acesso a nenhum dos serviços públicos, assim, eu não sei exatamente os detalhes, mas assim, ele é esconjurado, ele se torna um refúgio da sociedade. E ele, não sei quantas igrejas que ele tem lá na Índia, ele fala, eles pregam o evangelho, não é vem para Jesus que você vai ganhar, vem para Jesus que você vai perder. E Jesus basta, não precisa mais. Você não precisa de Jesus mais as coisas que Jesus vai me dar, não. Você precisa só de Jesus. Lá, quem aceita Jesus, perde no dia. Então, como pregar que vem para Jesus que vai ganhar? Não! Jesus é de tão pouco valor que precisa de outras coisas para atrair as pessoas para Ele? Jesus é o máximo, não precisa mais nada. E pessoas hoje estão morrendo, perdendo por amor a Cristo. Para nós pode ser que o sofrimento está no futuro, para muita gente hoje não está no futuro. E sinceramente, quando eu penso sobre isso, eu fico humilhado. E eu penso que se tiver uma fila lá no céu, eu estou lá nos quilômetros no fim, porque esses irmãos não sou digno nem de pegar no pé deles, porque eles estão perdendo tudo por amor a Cristo. É muito sério, não é? É assustador.
faz a gente ficar bastante pensativo. Mas, graças a Deus pela liberdade que nós temos, graças a Deus pela prosperidade, pelos dons que Ele nos dá, mas armai-vos deste pensamento, armai-vos. Lembra que nessa mesma carta, Pedro já disse lá, cingindo os lombos do vosso entendimento. Você não precisa gostar de sofrimento, você não precisa nem pensar muito no sofrimento, eu vou levar para isso. Mas você precisa pensar que o sofrimento vem. Então você precisa estar armado, você precisa estar preparado quando vier, para você não estranhar, para você saber que não é coisa estranha. E aí, continuando no capítulo 4, versículo 12, ele diz exatamente isso que acabei de falar. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Você foi chamado, seu líder foi crucificado, o que vai acontecer com você? Se você seguir ele direito, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos vão trair os outros. Muitos vão denunciar seus pais, suas mães, seus cônjuges, seus filhos. A Bíblia diz, Jesus diz claramente que aqui mesmo, por exemplo, em nossa congregação aqui, quando vier a perseguição, pessoas aqui vão trair uns aos outros para poder salvar a vida deles. Isso acontece. Isso acontece na China, acontece nos países islâmicos, acontece em todo lugar. Então assim, não tem jeito de saber se você é uma pessoa que realmente ama Jesus de verdade, ou se você é uma pessoa que está com Jesus por conveniência, porque por enquanto é conveniente. Não tem jeito de saber. A perseguição, ele fala assim, a ardente provação que vem para vos experimentar. Por que experimentar? Para ver se você ama Jesus ou não. Porque quem não ama, cai fora. E quem ama, fica. Ouro, você pode tacar fogo nele, que ele continua sendo ouro. Ele só derrete, mas continua sendo ouro. Agora, se não for ouro, aí o negócio é ruim. E agora, vou falar sobre uma coisa interessante, que se você achou difícil o que eu falei agora, tem uma coisa mais difícil ainda, que é no próximo versículo, que ele diz, não estranheis, então faz uma cara, fecha os dentes e fala assim, eu vou aguentar. Não. Se você fizer isso, não dá certo. 1 Coríntios 13 diz que você pode dar o corpo ser queimado, dar todos os seus bens para os pobres. Se não tiver amor, nada resolve. Então relaxa, gente. Você não consegue. Estou pregando uma mensagem que você não consegue fazer. Impossível, vocês não conseguem fazer e nem eu. Largar tudo por amor a Cristo, perder tudo, não negar Jesus. Você acha que você consegue? Bom, tem alguns aqui talvez que acham que consegue, mas isso aqui é pior ainda, porque ele diz, não estranheis, mas regozijai-vos. Começa a rir à toa. Perdi a casa. Perdi o carro. Não, fui torturado, açoitado. Começa a rir. Não, aí já é demais, Não estranhar é uma coisa, agora rir, aí é duro. Mas ele diz, regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Sabe o que significa bem-aventurado? Felizes. Se eles falam mal de você, se fala que você mata criancinha e come criancinha na reunião, lá nas catacumbas, que é o que eles falavam dos primeiros cristãos, e jogavam eles para os leões, e era o divertimento total ver aquelas mulheres, crianças, homens, tudo comido pelos leões. E porque é gente que é pedófilo, é gente que come criança, que sacrifica criança, que come carne de criança, naquelas reuniões secretas deles. Todo mundo achava que estava, aquele pessoal precisa levar isso mesmo. É calúnia que leva à morte, é calúnia que faz com que a sociedade ache que você realmente merece qualquer coisa que eles puderem fazer com você. E ele fala que
você está compartilhando as aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória os regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Quanto maior o problema, maior a glória. Porque coitadinho de nós, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue, a menor coisa a gente já começa a murmurar, reclamar. Mas se nós enxergarmos a cruz de Cristo e o amor de Deus por nós, começa a encher o copo, começa a encher, a glória começa a entrar, o amor de Deus começa a entrar, e aí ele começa a transbordar. E aí tudo na vida vai dar certo? Não! Aí vem problemas, mas a glória não para de entrar e não para de vazar. Amém? Essa é a história bíblica, isso é o Evangelho, essas são as boas novas. Você vai sofrer pra caramba, mas vai ser bom demais. Isso é as boas novas, o Evangelho é assim. Você vai sofrer pra caramba, mas vai ser muito bom. Você vai ter uma alegria como você nunca teve na sua vida. Você vai estar feliz, você vai estar regozijando. O negócio, o mundo vai ficar assim, abismado. Como que eles aguentam, como que estão alegres, como que estão transbordando de alegria e sendo que está sofrendo? Como? Mas é o Evangelho que faz isso. Mateus 5, só rapidamente algumas passagens para você ver que não é só Pedro que fala sobre isso. Nas bem-aventuranças, Mateus 5, só para confortar vocês, na nossa reunião na quarta-feira à noite, os irmãos todos estavam cara comprida igual vocês estão agora, sabe? Todo mundo. Não foi uma reunião maravilhosa, abençoada, não. Estava todo mundo assim, pensativo, assim. Nossa, não consigo, não tem jeito. Nossa, os indianos lá. Nossa, a gente começou a ficar quase deprimido. Mas tem que ser sóbrio, tem que armar desse pensamento. Depois que chegar, não fala que eu não avisei, tá? Dia 29 de maio de 2022, você ficou sabendo que você vai sofrer. E eu fui avisado. E fui avisado que eu devia ter paciência, e não só paciência, que eu devia ficar alegre, eu devia exultar, porque Deus me considerou digno de participar de um sofrimento que o filho dele passou. Quer dizer, eu passei na prova, eu fui admitido para sofrer, porque depois eu vou participar da glória. E depois, não é só depois que eu vou participar da glória, agora repousa sobre mim o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Nas bem-aventuranças, Jesus estava dizendo, feliz aquele, feliz, bem-aventurado, né? Sortudo, é mais ou menos assim, sortudo, o cara deu na sorte, ganhando a loteria. O que é? Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que são perseguidos. E agora o versículo 11 que é difícil, tá? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Agora, quando eles falam mal contra você, que é verdade, esse versículo não é para você não. Mas se isso você não fez, e estão mentindo, e é por causa de Jesus que estão falando, alegrai-vos, porque o negócio é bom. Você entrou na alta sorte, você foi abençoado. E o versículo 12, ele vai à frente, ele fica entusiasmado, ele diz, alegrai-vos e exultai. Então não é uma alegria assim, eu guardo lá no fundo do coração eu estou alegre, mas aqui fora está difícil. Não, exultar significa que a alegria transborda, significa que você está sorrindo, você está alegre, você está feliz. É um negócio, uma alegria que borbulha, que sai, né? E ele diz, alegrai-vos e exultai,
porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E Atos 5, só um exemplozinho, que aqueles discípulos que fugiram quando prenderam Jesus, e aquele discípulo que negou Jesus 3 vezes diante de empregada, agora esses mesmos discípulos, por causa do batismo no Espírito Santo, eles começaram a praticar essa felicidade que Jesus falou: felizes vocês são se for perseguido. Olha aqui, Atos 5, versículo 40, diz: concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos. Gente, açoitar naquela época não era fácil, não é coisa leve. Açoitar era coisa seríssima, era difícil. Açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. O Jamé falou que ele viu irmãos, nas viagens dele, não sei aonde que foi, que ele viu irmãos com cicatrizes, grandes cicatrizes nas costas, de ter sofrido por Jesus. E Jamé falou assim: Jesus, quer dizer que eu não sou digno? Quer dizer, só eles que são dignos? Como é que é isso? E Deus falou com ele: vai chegar a sua vez. Console-se, vai chegar a sua vez. Então, a atitude, veja bem, a atitude da Bíblia é que você vai sofrer, seguidor de Jesus vai sofrer, não tem outro jeito. Mas ele está alegre, ele está exultante, ele está feliz, ele está bem-aventurado. Vamos para Mateus 13, 44, rapidinho. Mateus 13, 44. Jesus está contando as parábolas. Ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, eu quero que você sublinhe essa frase. Então, movido de gozo. Sublinhe essa frase. O que levou essa pessoa a fazer o que? Aqui, ó, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Só Jesus basta. Você não precisa de mais nada. Deus não precisa te dar mais nada. Porque quando Ele te dá Jesus, Ele te deu tudo. Nossos irmãozinhos lá na Índia, que aceitam Jesus e perdem tudo, eles acham que fez um grande negócio. Jesus é maior. Amém? Ele é maior que todas as coisas. Você achou Jesus, você vai vender de cara comprida as coisas? Não. Movido de gozo. Ninguém vai falar: você tem que vender tudo, você tem que negar a si mesmo, você tem que carregar a sua cruz. Não, não é assim. Não é assim. Você achou, você mesmo vai e vende, sem ninguém falar nada. Porque é muito grande esse presente, essa coisa tremenda. E aí, comparado com isso, é Marcos 10, falando sobre o jovem rico, é só o contraste. Marcos 10, 17 diz: ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou sobre os mandamentos, e ele respondeu: tenho guardado tudo isso desde a minha juventude. E agora quero que você veja o versículo 21, só em Marcos. Os outros evangelhos contam essa história, mas não conta aqui com a emoção que Marcos conta. Marcos conta a expressão do rosto. Você vê Jesus, você vê o jovem,
é um negócio assim impressionante, tá? Marcos, quando conta esse caso, ele entra e ele mostra assim as emoções naquele momento. E olha o que ele fala aqui, versículo 21. Jesus olhando para ele, quando fala olhando para ele está olhando, fixando o olhar nele. O amou. Eu quero que você preste atenção nisso aí. Jesus olhando para ele, o amou. Você já teve Jesus olhar para você e saber que ele te ama? Que não tem culpa, que não tem condenação, que Deus deu o Filho dele por você. E quando ele olha para você, ele não vê pecados, ele não vê defeitos, ele vê tudo que ele plantou dentro de você, que é um potencial infinito e maravilhoso. Então ele tem um amor apaixonado por você. Ele olhou para aquele jovem e Jesus o amou. De olho para olho, o amor fluiu. O amor divino, o amor de Deus. O amor de 1 Coríntios 13. Deus é amor. Quando Jesus olhou para Pedro, quando ele negou Jesus 3 vezes, e o galo cantou, Jesus olhou para ele, aquele amor estava lá. E foi isso que doeu em Pedro. Porque ele sabia que tinha falado, os outros vão negar, eu não. Ele tinha acabado de negar. Jesus olhou para ele e chorou amargamente, e falou assim, como que eu fui trair uma pessoa tão amorosa? Depois Jesus pergunta, você me ama, Pedro? Você me ama? Você me ama? Então assim, o negócio tem a ver com amor. Deus não está procurando seu currículo, ele está procurando correspondência. E aí Jesus olhou para o jovem e o amou. Ele não falou assim, hipócrita, você disse que cumpriu todos os mandamentos, não cumpriu não. Ele falou, não, tudo isso eu fiz desde minha juventude. Jesus olhou para ele e o amou. E disse, uma coisa te falta, só uma coisa. Você está indo bem, uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Pouca gente Jesus falava segue-me, tá? Muitos ele curava e falava assim, vai, conta para os seus. Vai, não peques mais. Vai, seja abençoado. Vai, seja curado. E você vê isso, um monte. Jesus convidar para seguir ele, sabe o que significa? Entrar na história do discípulo de Jesus. Jesus amou ele e convidou ele. Isso é um convite irrecusável. Irrecusável. E o que aconteceu? Pelo gozo que lhe estava proposto, vendeu tudo. Não. Pesaroso. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. E Jesus não correu atrás dele. Jesus amou ele, Jesus fez o convite, mas Jesus não correu atrás, porque a decisão é sua. Você precisa decidir. Deus não vai fazer essa decisão por você. Ele te ama, ele te convida, mas ele não decide, você decide. Ele te ama, ele te convida, mas você decide. Você decide. Então, você achou o tesouro? Qual vai ser a sua reação? Pelo gozo, vende tudo ou sai pesaroso? Armai-vos no pensamento que cedo ou tarde essa decisão vai bater na sua porta. Todo dia, às vezes, a gente tem que decidir. Às vezes, são pequenas decisões. Se você vê uma oportunidade, se você vê um chamado de Deus, se você vê um lugar onde você pode ser mais útil para Deus, onde Jesus vai ser mais forte na sua vida e vai te trazer prejuízo, você vai, pesaroso, negar o convite? Ou você vai largar tudo
para ir atrás desse tesouro de grande valor. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Tem gente que não está mexendo com a cabeça, nem assim, nem assim. Eu estou perguntando para você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa se preparar, porque o convite chega. E chega em horas que você não espera. Não, deixa eu terminar tudo isso aqui primeiro, aí eu atendo. Não. Deus chegou para Salomão e falou de noite: o que você pede, o que você quiser. Se ele não soubesse na hora, estava perdido, perdeu. Não é assim. Não é assim toda hora que ele convida. Não é assim que toda hora aparece a oportunidade. Mas é toda hora que você precisa se armar. Você precisa preparar seu coração. Para mim, eu estou no meio de todas essas coisas, eu tenho todas essas coisas, mas eles não me têm. Eu quero Jesus. Mais nada. Então, se eu estiver entrando no funil, e o funil não deixa que minha mochila passe, fica aí, mochila, no chão, que eu estou perseguindo Jesus. Não vou ler, mas eu vou citar, tá? E depois você pode ler. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2 fala que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e não tem ignomínia pior, nu, ensanguentado, no meio de ladrões, escorraçado e maldito por todos que passavam, diante dos soldados, diante dos judeus, diante dos que estavam passando ali. Não tem vergonha maior do que Jesus passou. E diz que ele desprezou a vergonha. Desprezou. Ele falou assim: isso? Só isso? Pela glória que eu vou ganhar por toda a eternidade, por todas as pessoas que eu vou ganhar, que vão ser sacerdotes e reis eternamente, eu só tenho que passar isso? Fichinha. Entendeu? Diz assim: pelo gozo que lhe estava proposto, desprezando a ignomínia, suportou a cruz. E agora tem um nome que é sobre todo nome. Então eu não estou falando, gente, de nós gostarmos de sofrimento, de nós gostarmos de perder, de nós gostarmos de não ter nada, de não ter, de ter dor. Não estou falando de gostar disso, isso se chama masoquismo. Gostar de sofrimento é doença. Não precisa gostar de doença, de nada de ruim, não. E nem de injustiça. Não precisa gostar disso. A Bíblia não ensina você a gostar disso. Mas a Bíblia nos ensina que quem segue Jesus vai sofrer isso. E a decisão é sua, e presta bem atenção agora, que é muito importante. Você precisa decidir o que é valioso na sua vida. É Jesus? É a vida eterna? É o que Ele nos chamou? Ou são essas coisas imediatas? E o seu olhar está fixo aonde? Porque se seu olhar estiver agora nas coisas, você vai ficar triste, e não tem jeito de ficar alegre. Mas se seu olhar estiver lá na frente, e em Ele, e pelo privilégio de sofrer por causa dele, você vai estar alegre, porque você não está olhando para as coisas, você está olhando para aquilo que virá. Amém? Então, para nós, o segredo não é ficar: vai ter sofrimento, não sei se vou aguentar. Não. Tem a marca da besta, será que vou aceitar? Não. Lembra do Asher pregou aqui? Não presta atenção nessas coisas. A Bíblia não está falando, é só saber, toma conhecimento de que vai acontecer. Mas não é isso que interessa. Interessa que o rei está voltando. E ele vai acabar com toda injustiça. E ele vai estabelecer um reino de justiça. E não vai ter mais dor. E não vai ter mais lágrima. E não vai ter mais trauma. E vai ser maravilhoso. Olha para lá, olha para frente. Fica firme como quem vê o invisível. É difícil. Não é normal para o ser humano. O ser humano gosta de ver o que está na frente. O que estou sentindo agora. Mas você tem que decidir para onde você vai olhar. O que você vai permitir encher a sua mente. Você tem que armar sua mente. Você tem que falar assim: eu não quero conforto imediato e sacrificar o tesouro e o privilégio e a glória e aquilo que Deus tem preparado. Então você precisa olhar para isso
e se alegrar com isso. E eu vou terminar lendo essa passagem de Romanos 8, que é maravilhoso, que é a chave de tudo para nós. Como eu disse que o Bob Sorge é uma pessoa que tem experimentado a cruz e tem experiência disso, e por isso que ele tem direito de falar. Romanos 8, Paulo escreve coisas. Por exemplo, lembra, ele estava na cadeia em Filipos, preso, e ele estava consolando os que estavam de fora, falando: regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, eu estou alegre, mas Paulo está na cadeia, não tem problema. Entendeu? Então ele estava com essa alegria, ele tinha essa alegria, mesmo no sofrimento, ele tinha essa alegria. Então não é uma coisa imaginária. Esse Espírito da glória, o Espírito de Deus, essa alegria, ela existe. E pessoas que são perseguidas por amor a Cristo, a glória desce sobre elas e elas começam a transbordar. E essa é a vitória que vence o mundo, que mesmo que fizer qualquer coisa contra você, você tem vitória interior, porque você não está olhando imediato, você está olhando no futuro. E aqui, então, Romanos 8, ele nos dá a chave, para essa alegria. Versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele está dizendo, gente, quem segue Jesus não vai ter uma vida próspera, não vai ter um carro legal, não vai ter um carro, não. Vai ser entregue como ovelha para o matadouro, está escrito. Só que junto com isso, vai ter nada nos separar do amor de Cristo. Eu tenho um tesouro que ninguém rouba, ninguém tem acesso. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. E não porque eu tenho opinião forte e sou mártir, e fecho os dentes e falo: eu vou aguentar e eu sou forte. Não. Ninguém vai fazer isso por causa da sua força de vontade. Isso vai ser por aquele que nos amou. Quando você tem revelação do amor de Deus, pelo gozo que estava proposto, você suporta a cruz. Você não tem problema, porque tem alegria. E ele diz: porque estou certo que nem a morte nem a vida, nem anjos nem principados, nem coisas presentes nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, você não pode perder. Amém? Não tem jeito, porque se nem a morte, nem a vida, nem potestade, nem nada pode te separar do amor de Deus, quer dizer, você está ali, no único lugar seguro na face do universo inteiro. Deus tem você na sua mão. Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nada pode se separar do amor de Deus. Ou seja, no meio da tribulação, você já ganhou. Amém? Você já ganhou, você já tem a vitória. Você já ganhou, você não vai ganhar, você já ganhou. Então, é um negócio, quando cai a ficha, você entende isso, você é invencível. E eu estava pensando hoje, quando nós estávamos adorando a Deus, eu estava pensando nos muçulmanos, que nós estávamos assim, na outro nome igual, nome maior, nome precioso. E eu falei assim, os muçulmanos dizem: Allah Akbar, eles se matam, eles se doam, Allah é grande. Mas eles não têm Jesus, eles só têm Allah. E os judeus ortodoxos, Jeová, Senhor do universo, toda vez que eles vão comer, que eles vão fazer qualquer outra coisa, eles falam assim: graças te damos, ó Deus, Jeová, Rei do universo, dono de todas as coisas. Também tem um Deus soberano. Então, os muçulmanos têm um Deus soberano, os judeus têm um Deus soberano, nós também temos um Deus soberano. Eu estava pensando hoje, como Ele é grande. Ele é
eu sou, é aquele que não depende de comida para viver, não depende de arma, não depende de dinheiro, não depende de nada, não depende nem do céu nem da terra, porque está fora do céu e da terra. O cara é grande, nada atinge ele, nada pode pegar nele, ele é o que é e depende dele mesmo para continuar existindo, então ele nunca vai deixar de existir, então ele é. Só que não só ele tem um filho que ele ama. E infelizmente, os muçulmanos e os judeus ortodoxos não sabem disso. Que esse Deus Todo-Poderoso, sentado no trono, que manda no universo, que é terrivelmente grande, é tão grande que os anjos dele, quando a gente vê, a gente cai pensando que tem que cair para eles. Ele fala, não, nós adoramos aquele que é muito maior do que eles. Esse Deus tremendo, que os muçulmanos sabem que tem um Deus tremendo e os judeus também. Mas eles, infelizmente, não têm o Deus que deu seu Filho, que desceu para a terra, que nos ama de paixão e que o Filho dele morreu por nós. Eles não têm. Um Deus que é amor, a essência dele é amor. Gente, é um negócio tão grande que a gente precisa ficar embasbacado diante disso aí, sabe? A gente precisa ficar eternamente assim, admirado. Que ele não só pode tudo, mas ama tudo, ama até o último fio de cabelo. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Nós queremos te exaltar. Nós queremos nos prostrar aos teus pés. Queremos abraçar os teus pés. Queremos dizer que nós não somos dignos nem de chegar, nem de beijar teus pés, mas pelo sangue do Cordeiro, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados. E, Senhor, eu peço que o Senhor nos dê a cada um que esteve aqui nessa manhã um desejo ardente de ter os olhos abertos, para que a gente veja a cruz e a gente fica tão emocionado que nada seja difícil para nós, nada. Que sejamos tão cheios de gratidão que a gente transborde em bondade para as outras pessoas, porque a gente se sente amado, salvo, guardado, seguro, sem perigo. O amor tira fora todo medo, tira todo medo de nós, porque nós estamos nos braços do Altíssimo. O Senhor deu o seu Filho e nós estamos em teus braços e nada pode nos tirar, nada pode nos tirar. Não deixe-nos rejeitar esse convite, Senhor. Não deixe-nos sair pesarosos, tristes. Tendo o Senhor, talvez eu vou perder, Não, ajude-nos alegremente a aceitar qualquer coisa que for necessário para ficar próximo do Senhor. Se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para que o Senhor esteja mais perto de nós, que a gente tenha alegria de abrir mão. Qualquer coisa, qualquer relacionamento, qualquer bem material, qualquer coisa. Se vai nos trazer para mais perto de Ti, eu peço que o Senhor toque em cada coração, para que haja seriedade, para que nós façamos essa decisão. Eu quero Jesus, somente Jesus. Jesus basta. Jesus é suficiente. Ele é o maior tesouro. Não existe tesouro maior que o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos deu Jesus, o seu Filho amado. Se você sentir de levantar suas mãos a Deus, entregando, fala assim: Deus, eis-me aqui, me ajuda em minha mente, meu coração. Senhor, trabalha em minha vida, tira os outros amores, os outros ídolos, as outras coisas que estão me apegando, que estão me roubando. Eu nem sei quais são, eu nem conheço meu coração, mas o Senhor conhece. Sonda meu coração. Sonda o meu coração cada dia, me prepara para qualquer coisa que vem no futuro, me prepara desde já
que eu não tenha dúvida, que eu não tenha medo, que eu tenha assim revelação desse amor de tal ponto que eu tenha alegria de perder qualquer coisa por amor a Ti, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Reina, Jesus. Aleluia. Reina sobre nós.